Quero fazer um momento de oração com a igreja. Pastor João já orou, pelo Emanuel, pela família. Passou aí, uns dias com os problemas de enfermidade, mas com certeza Deus já entrou com provisão. E eu também tenho um pedido de oração pelo meu cunhado, também está enfermo. Ele chama Marcos. E vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelo pastor Everson, que está ministrando lá no Paraná, Umuarama, Paraná. E depois eu tenho uma mensagem que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação durante essa semana e eu quero dividir com vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor, pelo seu poder curador, toque, Pai, na vida do Emanuel. Que o Senhor, Pai, restaure a saúde dele e de toda a família, Senhor. Que o Senhor derrame do Teu bálsamo, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, em nome de Jesus. Nós pedimos a Ti porque sabemos que Tu és um Deus de poder. Um Deus que ouve as nossas orações e nós estamos aqui reunidos como igreja, clamando a Ti por esta família, em especial pelo Emanuel, Senhor. Toca naquela vida, restaurando para a glória do Teu nome. Peço também, Senhor, pelo meu cunhado Marcos, que o Senhor também toque com a sua mão curadora, Senhor. Que o Senhor restaure a saúde dele. Eu não sei, Pai, porque os irmãos talvez não me relataram, mas eu quero aqui pedir em nome de Jesus por cada família que aqui está. Se tem algum enfermo, Senhor, na família, que o Senhor também possa tocar, restaurar, curar em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada irmão que aqui está, Senhor, representando essa família. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê saúde, que o Senhor, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito, fale conosco através da Tua palavra e que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer a leitura de apenas um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em 1 João, carta, de 1 João, capítulo de número 2. Tenho certeza que os irmãos conhecem, capítulo 2, versículo de número 25. 1 João, capítulo 2, verso de número 25. Nós vamos fazer a leitura somente deste versículo. Amém? Todos encontraram? Pode dizer amém? E diz assim a palavra do Senhor. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Vamos ler novamente? E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Glória a Deus, meus irmãos, por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero então, nesta noite, pela graça e misericórdia do Senhor, tratar com a amada igreja sobre a maior promessa que Jesus nos fez, a promessa da vida eterna. Esse é o tema da minha mensagem, a promessa da vida eterna. Todos nós sabemos que as Sagradas Escrituras possuem muitas promessas, muitas mesmo. Alguns chegam a dizer que são em torno de 3.000 a 8.000 promessas. Dentre elas, nós podemos citar algumas, como promessa de provisão, promessa de proteção,
promessa de paz, promessa de vida abundante, promessa de sabedoria. Todavia, nenhuma delas é mais importante do que a promessa da vida eterna. Pelo simples fato de que todas as demais promessas, elas são temporais, mas a promessa de vida eterna, como o próprio nome nos diz, é para sempre, é sem fim, é eterna. Quando nós meditamos na encarnação de Jesus Cristo, no sofrimento de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo, nós entendemos que havia um único propósito: dar a vida eterna ao homem. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que quando João escreve, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim, um texto clássico que todos nós conhecemos. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aleluias, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, em Lucas 19:10, ele diz: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu e vocês. Porém, todos nós sabemos que com o advento da teologia da prosperidade, o João já disse aqui um pouquinho antes de mim, nem sabia que eu tinha colocado isso no meu texto. As mensagens centradas na prosperidade financeira, na riqueza e na saúde, muitos já se esqueceram da maior e mais importante promessa de Jesus Cristo para a humanidade: a promessa da vida eterna. A busca desenfreada por riquezas, bens materiais, fama, status, poder, roubou do coração do homem a promessa eterna em detrimento das coisas passageiras e momentâneas dessa terra. A prova disso, meus amados irmãos, são as guerras entre as nações, em busca de poder, em busca de riquezas, o aumento da corrupção, o aumento das injustiças e o amor a cada dia mais se esfriando. Meus amados irmãos, esta promessa da vida eterna, esta palavra, ela já estava ao meu coração há muitos dias, falando muito forte ao meu coração. Mas foi durante esses últimos dias que ela começou a se aflorar mais ainda, porque num período de 50 dias, eu participei de 3 velórios de pessoas conhecidas. Dentre elas, um primo meu, a mãe de um amigo meu, e agora, nessa semana, na terça-feira, um amigo meu policial que veio a falecer por motivo de câncer. E foi nesses velórios, foi nesses momentos de sofrimento, de angústias da família, foi naquele momento de ver ali as pessoas inertes naquele caixão, que eu comecei a pensar na mensagem da vida eterna. Esses momentos me fizeram refletir profundamente sobre essa promessa de Jesus e me fez relembrar das minhas escolhas, como eu tenho caminhado nessa terra. Porque é muito fato isso que eu vou dizer. As nossas escolhas terrenas, elas têm reflexos eternos. Essa é uma grande verdade. Não haverá uma segunda chance.
Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez. E depois disso, o juízo. Então eu comecei a refletir naquele momento de angústia da família, de tristeza da família, dos amigos. Eu comecei então a pensar nessa palavra, nessa promessa de Jesus para cada um de nós aqui nesta noite, a promessa da vida eterna. E o que nós temos feito muitas vezes, irmãos, nós temos achado que nós temos um tempo inesgotável nessa terra, nós vivemos de um lado para o outro, tentando ajuntar tesouros nessa terra, e o nosso Senhor Jesus sempre dizendo para nós: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam. Ou seja, nós estamos muito terrenos, nós estamos muito focados nas coisas dessa terra, e quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a todo momento as Sagradas Escrituras estão nos levando para olharmos as coisas de cima, as coisas do alto. E eu então comecei a pensar, inclusive naquela parábola de Lucas 12, onde Jesus chamou aquele homem rico de louco. Oh, meus amados irmãos, aquele homem fez uma grande colheita, ele teve uma grande safra, e ele então falou: eu vou derrubar os meus celeiros velhos e vou ajuntar essa grande colheita em celeiros novos. Então ele, pensando com ele mesmo, ele dizia: eu vou comer, eu vou beber, eu vou regalar. E Jesus então diz que Deus naquela noite pediria a sua alma, dizendo: louco, o que tens preparado para quem serás? E eu comecei a pensar nisso, eu falei: Senhor, nós estamos muito em busca das coisas dessa terra. Nós estamos muito atrás do vento, correndo atrás do vento, e a palavra de Deus está nos mostrando sempre algo além dessa terra. Além dessa terra. E eu também lembrei de uma outra parábola. Lucas capítulo 16, a palavra de Deus diz que havia um homem também rico e um mendigo chamado Lázaro. Este homem rico, ele se vestia de púrpura, ele se vestia de forma luxuosa, e a palavra de Deus diz que ele também comia, bebia e regalava, ou seja, ele estava vivendo só as coisas deste mundo terreno e material. Mas a palavra também nos mostra que do outro lado da vida, este homem estava num lugar de tormento, e Lázaro, que era um miserável mendigo, estava junto ao seio de Abraão, simbolizando o céu. E este homem então olha para cima, e em tormentos ele pede para ir aonde Lázaro estava, e o pai Abraão disse: não há possibilidade, não tem como isso acontecer, porque entre nós existe um grande abismo. Os que estão lá não podem vir para cá, e os que estão aqui não podem ir para lá. E aquele homem está dizendo: não, pai Abraão, pede para Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo dele na água e pôr na minha língua. Ele estava sendo atormentado. E ele estava consciente do que ele estava vivendo. E aí a pergunta é a seguinte: ele só focou nas coisas terrenas, materiais, ele só quis comer, beber e regalar, ele tinha tudo materialmente, mas espiritualmente ele era um miserável. Mas Lázaro, ao contrário, era um homem pobre, mendigo, os cachorros lambiam as suas feridas. Ele estava ali largado na porta da casa daquele rico, esperando migalhas, mas a palavra de Deus diz que quando ele morre, os anjos o recolhem, e agora ele está ao seio de Abraão, sendo consolado. Essa palavra fala muito conosco, irmãos. Como que nós temos caminhado nessa terra?
Como que nós temos vivido a nossa vida aqui nessa terra? Será que nós estamos aqui em busca só do ter, do conquistar, do ajuntar? E a palavra de Deus a todo momento está dizendo, louco, louco. Então eu comecei a pensar nessa mensagem, como eu disse, da vida eterna, e eu quero dizer aqui para a amada igreja, que o rico não foi para o inferno ou para o Hades, porque ele era rico. E nem o pobre foi para o céu porque ele era pobre, não é isso. Porque a palavra de Deus não condena a riqueza. A palavra de Deus condena o amor ao dinheiro. A palavra de Deus condena aquele que deixa o dinheiro ser o seu Deus. E esse homem, pelo que a parábola retrata, ele vivia dessa forma. E Lázaro também não foi para o céu porque ele era pobre, mendigo, não, mas porque ele tinha uma riqueza espiritual. Ele cria em Deus, ele vivia o evangelho. Então nós precisamos deixar muito claro isso, porque Deus fez o rico e Deus fez o pobre, diz a palavra do Senhor. Ele fez os dois. Então eu comecei a pensar e a entender que Jesus, ele nos ensina na sua palavra, em Mateus 6:24, que nós não conseguiremos servir a dois senhores. Ou nós amaremos a um e desprezaremos o outro, ou desprezaremos a um e amaremos o outro. Não tem como nós amarmos a Deus e as riquezas, a Mamon. Então eu comecei a pensar, como está a nossa vida espiritual, como anda a nossa caminhada aqui nessa terra? Será que nós estamos como esse louco? Será que nós estamos como esse rico da parábola de Lucas 16? E foi pensando nessas coisas, meus amados irmãos, que eu fiz essa introdução e agora eu quero trabalhar essa palavra da vida eterna fundamentada nas Escrituras, a princípio, há 4 tópicos bem simples e objetivos. E o primeiro tópico que eu quero tratar com a igreja é a fragilidade e a brevidade da vida nesta terra. A fragilidade e a brevidade da vida nesta terra, da vida humana. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz que nós somos estrangeiros e peregrinos nesta terra. Ou seja, não pertencemos a esta terra, estamos aqui só de passagem. Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz, ele compara a nossa vida como o orvalho da manhã, que saindo logo desaparece. O Salmo 144, no versículo 4, o salmista compara a nossa vida como uma sombra que passa. E Filipenses 3:20, Paulo diz, a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Nós precisamos entender que embora nós estejamos em um mundo terreno, nossa verdadeira cidadania é no céu. Aleluias. A nossa verdadeira cidadania é no céu. E eu tenho para cada um de nós nessa igreja a seguinte palavra: se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, eu e você e todos os cristãos por todo esse mundo, nós iremos passar pela morte física. E o texto nos diz isso quando Paulo escreve em Romanos 6:23, ele diz, e o salário do pecado é a morte. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, na parte A diz, os vivos sabem que hão de morrer. É uma certeza que eu e você temos, irmãos. É uma certeza que nós iremos morrer. Mas nós não precisamos nos preocuparmos, porque a morte para o cristão é o início do cumprimento da promessa da vida eterna. Você entende assim? Oh, aleluias. Irmãos, Jesus nos garantiu que ele voltaria. Ele disse em João 14, do versículo 1 ao 3, ele diz,
Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou lhes preparar um lugar, porque aonde eu estiver, vós estareis comigo. Aleluias. Nós temos uma promessa de vida eterna. Você tem uma promessa de vida eterna, irmãos. Eu me lembro de um grande avivalista do século XX chamado Billy Graham. Esse homem foi um dos maiores pregadores do evangelho, e quando ele tinha 99 anos, um repórter perguntou para ele: Billy Graham, o que você tem a dizer por todos esses anos de pregador do evangelho? E Billy Graham disse: a brevidade da vida. A brevidade da vida. E ele ainda, continuando a sua palavra, ele disse: mas se um dia vocês ouvirem que Billy Graham morreu, não acredite. Billy Graham não morreu, ele voltou para casa. Aleluia. Irmãos, é muito lindo. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui. E a gente fica tão preocupado com as coisas dessa terra, em conquistar, em ter, em produzir, e se esquecemos dessa maior promessa de Deus para nossas vidas. Nesses velórios, irmãos, eu vi a angústia, eu vi a tristeza, e eu consegui em 3, mas na verdade foram 5 que aconteceram. E eu falei: não, Senhor, eu preciso falar da palavra da vida eterna. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus em 2 desses velórios. E eu falei o que, meus amados irmãos, dessa palavra? Ela veio ao meu coração porque a palavra de Deus diz no Salmos 90, no versículo 10, que muitas pessoas, pela sua robustez, pela sua força física, chegam até os 90 anos, é uma verdade. Mas a palavra diz que isso é canseira, é enfado da carne. Há poucos dias, nós éramos crianças. Há poucos dias, nós estávamos com uma idade tenra. Hoje nós já somos pais, hoje nós já somos avós, hoje nós já somos bisavós. O tempo passa muito rápido. Amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós temos um tempo determinado por Deus nessa terra, e que este tempo é muito breve, breve demais. Eu estou com 53 anos, se eu falo para a Cleide, eu não vi passar. Não vi passar. E é uma grande verdade. Então a palavra de Deus nos fala da nossa fragilidade e da brevidade da vida humana nessa terra. No segundo ponto, eu queria tratar com a igreja que nós devemos buscar as coisas do alto, e não as que são da terra, não as que são dessa terra. Paulo escreve isso em Colossenses 3:2. Ele diz, em algumas traduções, pensai. E outra ele diz, buscai as coisas do alto, e não as que são dessa terra. Eu e você andamos por fé e não por vista. E Paulo, em 2 Coríntios 4:18, ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Devemos ansiar pela vida eterna e confiar que após a nossa partida desta terra, a promessa da vida eterna se cumprirá. E Paulo tinha tanta convicção disso, que em Romanos 8:18 ele diz, e eu estou certo de que as aflições, desse tempo presente, não se pode comparar com a glória, aleluia, que há de nos ser revelada em Cristo Jesus. Você crê assim? Oh, glória! Irmãos, a nossa vida é frágil, a nossa vida é breve. A palavra nos ensina a buscar as coisas do alto. E no terceiro ponto, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna.
Ele não veio a esse mundo para te dar um carro novo, meu querido. Ele não veio a esse mundo para te dar uma casa chique, um bom emprego. Ele não veio aqui para te dar poder terreno, status. Não, meu amado irmão. Ele veio para te dar a vida eterna, porque essas coisas não são prioridades do Evangelho. Ele veio para nos salvar e nos dar a vida eterna, por isso ele disse em João 6,47, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, aleluias. Você não precisa fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, um único sacrifício perfeito. Ele quer que você creia nele e naquele que enviou ele. É isso, a salvação. Ele veio para nos dar a salvação, amados irmãos, porque ele disse em Mateus 16:26, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troco da sua alma? Isto demonstra que a salvação da nossa alma, a vida eterna, é mais valiosa para Deus do que o mundo inteiro. E Paulo escrevendo em 1 Timóteo 2, versículo de número 4, ele diz que o desejo do Senhor é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 1 Coríntios 15:19, Paulo escreve, se esperarmos de Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Amados irmãos, eu lembro de uma passagem bíblica, Lucas 10:20, os discípulos de Jesus saíram para uma missão missionária. Eles foram pregar, eles foram evangelizar. E eles voltaram muito felizes, eles voltaram muito contentes, porque até os espíritos lhes obedeciam. E eles chegam e contam para Jesus isso, e Jesus fala, não fiquem alegres por conta disso, mas alegrai-vos por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Aleluia, oh glória. E Apocalipse 20:15, fazendo um contraponto, diz, e todos quantos não foram achados inscritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Amados irmãos, após nós entendermos a brevidade da vida, em buscarmos as coisas do alto, entendermos que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, eu quero trabalhar o último tópico e dizer que a vida eterna é desfrutada hoje e eternamente para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por que que eu afirmo isso? Por que que eu digo isso? Que nós já vivemos a vida eterna aqui nessa vida terrena. E vamos viver eternamente com Cristo. Porque quando nós fomos salvos, se refere ao nosso passado. Jesus perdoou os nossos pecados. Passado, nós fomos salvos, perdoados dos nossos pecados. Nós estamos salvos. Refere-se ao nosso presente, ou seja, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e ele vive em nós até a consumação do século. E nós seremos salvos, fala do futuro, quando seremos transformados em um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal, semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós fomos salvos, nós estamos salvos e nós seremos salvos. Aleluias, glória a Deus. Você já desfruta a salvação de Cristo na sua vida hoje. Você já desfruta. Sabemos que a promessa de vida eterna, ela não pode ser comprada. Amados irmãos, todos os que creem em Jesus
tem a vida eterna. A salvação, ela é um presente de Deus dada a cada um de nós. Por isso que Paulo escreve em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A promessa da vida eterna, ela se cumprirá na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, porque Ele nos garantiu. João 11:26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. Crês tu nisto? Eu creio. Vocês creem. Nós temos esta promessa da vida eterna. E é a maior promessa que Deus nos fez na sua palavra. E Ele cumprirá essa promessa, porque Ele não é filho do homem para se arrepender. Diria Ele, não faria, falaria Ele e não cumpriria, diz o livro de Números 23:19. A palavra também diz em Jeremias 1:12 que Ele vela para cumprir a sua palavra, e Jesus mesmo garantiu em Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus amados irmãos, que promessa maravilhosa que Ele nos fez. Uma promessa eterna, uma promessa sem fim, uma promessa para sempre. E eu sei que existe também uma promessa de Cristo. Em Mateus, que Ele diz o seguinte, 25:34. Naquele dia, quando nós estivermos fora desse mundo terreno, salvos pela graça de Cristo, nós ouviremos da boca do Senhor Jesus as seguintes palavras: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amados irmãos, isso é muito lindo, é muito forte. Cristo vai falar para nós: entra, bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado para você. Oh, glórias, eu chorei muito preparando essa mensagem. E não é demagogia, irmãos, porque você começa a refletir nessas palavras, que são palavras de vida eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais poderosa do que espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, diz Hebreus 4:12. Neste reino eterno, onde sua promessa se cumprirá eternamente, não haverá mais lágrimas. Não haverá mais lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram, além do rio azul. Vocês cantaram essa música? Vocês entenderam essa letra? Eu creio que sim. Meus amados irmãos, essa é a promessa que Ele nos fez. Tome posse dela. É Cristo que fez, não foi homem, não foi o irmão Marcos, não foi o pastor João, não foi o pastor Everson. Foi Jesus. Até poucos dias nós tínhamos aqui o irmão Toninho junto conosco, já não está mais. Eu sempre vejo o Everson falando do pastor José, eu tive a oportunidade de conhecê-lo já em uma cama de leito de enfermidade, mas não está mais conosco. Quantas pessoas que nós conhecemos que já não está mais conosco, que nasceram, viveram, passaram, mas aqueles que creem em Cristo viverão eternamente. Um dia nós iremos se encontrar na glória. Nós iremos se encontrar na glória. Creia nisso. Eu creio nisso. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 2:9, ele diz: as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram,
e nem chegaram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama essa promessa de Deus? Então você vai ter todas essas bênçãos na sua vida, que não são passageiras, mas são eternas. Aleluias, meus irmãos. Eu termino dizendo que possamos lembrar que a promessa da vida eterna não é apenas para uma esperança futura, mas uma realidade presente que deve moldar as nossas vidas. Que possamos viver com os olhos fixos no céu, confiantes de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E que possamos, através dessa promessa, sermos inspirados a caminhar em fé, amor e obediência, aguardando com alegria o dia em que estaremos para sempre na presença do nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para a igreja nessa noite. Que vocês tenham sido edificados como eu fui edificados com essa palavra, com essa promessa que Deus nos fez. O próprio Cristo, a vida eterna. Deus seja louvado. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Oh, glórias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque tu enviaste o teu Filho Jesus, que veio a este mundo, Pai, morrer pelos nossos pecados, para nos dar, Senhor, a vida eterna. Nós não merecíamos, mas a tua palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós, Pai. A tua palavra diz que nós, sendo ainda pecadores, ele nos amou. O Senhor prova o teu amor para conosco quando o Senhor envia o seu Filho Jesus para nos dar de graça e pela graça a salvação, a promessa da vida eterna. Senhor, que nós possamos lembrar dessa promessa todas as vezes, Pai, que nós estivermos murmurando por alguma coisa, por aquilo que nós ainda não temos, ou por alguma coisa material, terrena, passageira, que vai ficar, que vai apodrecer nessa terra, que nós possamos lembrar que nós temos uma promessa incorruptível, uma herança, Senhor, no céu, que não pode perecer, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a olharmos para essa promessa, Senhor, e guardá-la no nosso coração, porque tudo passará, mas os que creem em Ti viverão para sempre. Esta é a Tua palavra, e nós cremos em nome de Jesus. Amém.